A gente tem que encontrar meios de resolver essa questão. É verdade, né? De uma forma definitiva. Mas né? eu até toquei nesse assunto e falei a guerra, porque é o seguinte, eu já coloquei várias vezes na programação, você que acompanha o Painel Eduque, a fala do presidente Ciro Fernandes, que é uma fala muito pesada contra a população da Reta, contra a população da Glória, da Nova Macuco, Moço, daquela parte urbana de Macuco. E eu quero mandar um recado especial para todo cantagalense, que eu também já falei isso na programação. Ninguém aqui quer guerra contra nenhum cidadão de Cantagalo. Só que os políticos de Cantagalo invertem a situação, porque aquela área ali pertence a Macuco, mas pertence mesmo a Macuco, né? Porque a divisa instalada do São Martins, Trindade e tal, e volta lá de novo para o Rio Macuco, há um erro de redação, e que já foi comprovado no passado, e que eles não aceitam. Porque em 1890 e 1890, na criação da Vila de Macuco, que era o distrito de Cantagalo, 5º distrito, esse momento, o que aconteceu foi que, dada a divisa entre o Rio Negro e o Rio Grande, é o distrito, à época, em 1890. Então, como é que depois passa do Rio Macuco, que era a divisa de Cordeiro, em 1943, e volta para o Rio Macuco? Todos nós sabemos que isso é um erro de redação grosseiro, mas que Cantagalo insiste ainda em pegar aquela área lá, porque Macuco é atingido praticamente no seu orçamento, né? Porque diminui. Macuco constava agora no último censo uns 5.800 habitantes. Pelo amor de Deus, né? Eu não posso aceitar um negócio desse como cordeirense e como amigo de Macuco. E também sou amigo dos nossos queridos cantagalenses. Mas tem que ser feita uma justiça. A verdade tem que ser restabelecida. Aquela área ali pertence a Macuco. É de Macuco. Não é de Cantagalo, nunca foi, só antes de 1890, como Cordeiro também pertencia a Cantagalo. Então, esse é um ponto que a TV Eduque vai brigar, sim, em parceria com as autoridades políticas de Macuco, porque a verdade tem que ser estabelecida judicialmente, como a divisa sendo o Rio Negro entre o Rio Macuco. Helene, só para corrigir a população atual de Macuco, né, no censo de 10 anos atrás, é de 5.200 habitantes. Né? A gente tem uma foi menos? Eu falei 5.800? A gente tem uma expectativa agora, no lançamento, né, no pré-lançamento aí que foi feito, né, e vai ter uma definição mais à frente, um bocadinho do censo definitivo. Hoje a gente está em torno de 5.400, 5.500 habitantes, entendeu? Então, assim, em Macuco, mesmo com essa dificuldade, né, mesmo com essa dificuldade territorial, que a gente perde praticamente aí 50%, né, ou quase 50% da nossa população, que foi recenseada para o município de Cantagalo, e a gente está falando aí de um censo que foi feito praticamente em 60% só do total do município. É verdade, são as bases que ficam do outro lado do Rio Macuco. A gente teve um aumento. Macuco vai ser um dos poucos municípios, escreve o que eu estou dizendo, que teve crescimento populacional. Né? A gente, pelo que viu aí nessa pré-estimativa que foi feita, que divulgada pelo IBGE da região, Macuco foi um dos poucos municípios com toda essa dificuldade, né, de recenseamento, foi um dos poucos municípios que cresceu nos seus 60% que foi recenseado. Entendeu? Então, mas saímos aí de 5.200, né, um dado ainda, um pré-dado, para quase 5.500. Então, assim, se você for analisar a pujança do nosso município, o crescimento do nosso município, ele está à frente de municípios aí centenários, né, municípios aí que já são municípios já 50, né, 60 anos aí, que tiveram a sua população diminuída, né? Então, você vê aí a pujança do nosso município. Eu tenho certeza, né,
que um dia a gente, trazendo essa população urbana da nossa cidade, que ela corresponde hoje mais ou menos 50% da população de Macuco hoje, sim, que dá claro em torno que sim. aí, É verdade. dados numéricos, o que eu posso dar para você, ela está em torno aí de 2.000, 2.200, 2.500, é a população que mora hoje, né, no bairro Nova Macuco, no bairro Santos Reis, no bairro da Glória e parte do bairro da Reta, hoje dá quase 2.500 habitantes. Isso é dados que foram, né, passados para a gente do próprio IBGE, que foram recenseados para Cantagalo. Mas foi a quantidade de 60% apenas, né? Que você está falando. Então, porque assim, não faz com todo mundo. A meta aí que todo mundo Macuco sabe. hoje, se você for fazer a conta certa, né? 5.400 habitantes com mais 2.500, para quanto ia? Né? Praticamente 8.000 habitantes. Macuco chegaria aí a 8.000 e poucos habitantes. Mas né? espera aí, mas faltou 40% de 2.500, mais 1.000. Então batia quase 10.000, 11.000. Exatamente. É o que nós estamos falando lá. Então, exatamente. Então, assim, a gente precisa, né, volto a falar aqui, nessa questão. Né? Porque mas não atinge a questão dos royalties. Macuco perde o royalties. Sim, não mês. Só royalties. Macuco perde o FPM, porque as alíquotas, né, de FPMs elas são repassadas aos municípios em cima da população existente no município, segundo dados do IBGE. Eles seguem né, o que foi levantado pelo IBGE. Quilômetro quadrado né, territorial. Bem. Então, se a gente anexar essa população, vem também a questão territorial desses Sim. bairros, né, urbanos. Então, você aumenta o FPM, melhora as alíquotas de CMS, pois né, melhora a questão aí dos repasses dos royalties, né, os tetos, principalmente o que a gente sofre também muito lá, Helene, são os tetos de repasse do SUS, as transferências, tanto da União como do Estado, porque são repasses em cima de um teto populacional. Eles calculam isso em cima da população existente no município. Então a gente hoje trata da saúde pública de uma população que beira 10.000 habitantes, pois né, e recebe em cima de uma população de 5.200, 5.300 habitantes hoje. Então, isso é um fator que todo gestor público que chega para governar a cidade, ele tem que se virar nos 30. Né? Os recursos são menores. O que a população não entende lá, e muitos conversam, eu converso com, graças a Deus, muitos amigos de Macuco, o pessoal não entende por que isso não tem uma definição já, porque foi decidido algo no Supremo, mas que não consta, a questão das escolas, da creche, a questão do hospital, né? A questão do atendimento na área da saúde, na área da limpeza urbana, tudo entra na conta de Macuco, e Macuco recebe a metade. Não dá para entender isso. Né, no programa passado, eu já clareei um pouco o que aconteceu. Essa decisão foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal através da DIN 2129, que é a ação direta de condicionalidade, que foi, na época, provocada pelo Procurador-Geral da República, à época, entendeu? E o que acontece? A gente teve uma decisão inicial muito favorável a gente, né? Pela inconstitucionalidade da lei, da conhecida lei da Aparecida Gama, que a gente... Então, fala para o pessoal em casa, ó, atenção que a pessoa que mais entende esse assunto em Macuco, que eu tiro o chapéu para ele, que sempre vivenciou esse... Ele está dando agora um posicionamento que hoje está em destaque em Macuco. Então, assim, o processo começou a julgar, né, e o voto do ministro relator de Gestófilo foi todo favorável pela inconstitucionalidade dessa lei. Sim. Represtinando pela lei 2.947, de 95, que foi a lei que criou, de 96, que criou o nosso município, né? Aí foi pedido vista, né, desse processo, no dia desse julgamento, o relator já tinha proferido seu voto pela inconstitucionalidade da lei da Aparecida e retornando os limites para a lei que criou o município de Macuco. Só que aí, o que aconteceu? O ministro Luiz Fux pediu vista, né? E quando esse processo foi devolvido a feito, né,
foi devolvida a julgamento, veio com voto realmente para repristinar em cima de um mandado de segurança que foi julgado pelo órgão especial do Tribunal de Justiça, onde foi julgado levando as divisas, né, do município de Macuco-Cantagalo, aquelas de 1943, aquele erro cartográfico de 43, que quando criou o município de Cordeiro, ou seja, levando as divisas ao rio Macuco. Então, na modulação dessa decisão, ficou acordado entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, quer dizer, foi unânime que a lei da Aparecida Gama era inconstitucional, porque ela não cumpriu o rito principal no processo de emancipação, ou de remembramento, ou desmembramento de grebas de terra de um município para o outro, que é ouvir a população através de consulta plebiscitária. Essa lei foi imposta através de uma medida ditatorial, né, da Assembleia Legislativa na época, patrocinada pela ex-deputada Aparecida Gama. Então, essa lei ela já nasceu nula de pleno direito, ela já nasceu inconstitucional, porque ela não ouviu a população envolvida. Volto a dizer, mesmo que essa greba de terra, mesmo que essa greba de terra de Macuco pertencesse ao município de Cantagalo, na época a gente estava sendo regido pela lei de emancipações antiga, aonde você tinha que ouvir apenas a população local envolvida. Atenção, tá vendo? Quer dizer, mesmo que os Santos Reis, a Glória, a Nova Macuco, parte da reta, pertencesse ao distrito de Euclidelândia, que ali consta como distrito de Euclidelândia, essa região, essa região foi ouvida em consulta plebiscitária, na época do sim, na época da emancipação de Macuco, lá em 95, porque 100% desses eleitores são votantes do município de Macuco e foram às urnas votar pelo sim. Então, mesmo que essa população tivesse pertencente a outro município, como a tese, né, de 43, quando criou o distrito de Macuco, o município de Cordeiro, o distrito de Macuco, ela já tinha sido cumprida essa etapa constitucional, que foi na época do plebiscito, entendeu? Tá. Então, assim, Macuco, né, a sua lei de criação, né, foi toda perfeita, não teve dificuldade alguma. Tem certidões no processo. Isso. Não, mas isso está perfeito. O pessoal está sabendo de tudo. Só um minutinho, Helene. Tem certidões do TRE, quando o Supremo pediu, né, essa população tinha sido envolvida. Tem no processo lá certidão do Tribunal Regional Eleitoral dizendo que a população que foi desmembrada, né, que se criou o município de Macuco, ela foi ouvida em consulta plebiscitária. Mas, infelizmente, né, não foi dado nos anos 90. A observação nos anos 90. Nesse julgamento. Então, assim, a questão hoje, Helene, quando eu falo, né, que a gente tem que tentar encontrar uma solução através do diálogo... Como é que está a situação hoje? Porque a situação a gente tem que, né, criar situações para que, através de um entendimento entre as partes, se resolva. Porque, judicialmente, né, a gente teve esse feito sendo julgado pela Corte Maior do município, do Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal. É o Supremo. Não cabe acima do Supremo nenhum tipo de recurso, não cabe acima do Supremo qualquer decisão, qualquer provocação de ambas as partes. Então, a gente tem que caminhar, volto a te falar, hoje a gente não quer prejudicar município nenhum, muito menos o nosso querido município, a população de Cantagalo. Mas a gente defende, quero aqui reafirmar, a minha defesa enfática, a minha população. É o que a gente quer hoje, é encontrar um bom senso, encontrar uma maneira em que a gente tenha, de fato, né, legalmente, porque ela já é historicamente pertencente ao município de Macuco, essa população, mas que a gente tenha legalmente, né, essa população acoplada ao município de Macuco. Essa será uma luta nossa, enquanto vida Deus nos der.
Entendeu? Beleza. E aonde a gente estiver ocupando o cargo público, eu tenho certeza que os demais colegas vereadores, né, a classe política de Macuco, ela tem esse mesmo entendimento. Né? Sim, sim. Porque Mas eu cutuquei você, mas eu vou te interromper, por causa que tem uma situação. Eu quero passar para o senhor, agora é senhor presidente da Câmara, e para você em casa. Os recenseadores do IBGE não perguntaram aos moradores dessas áreas que nós estamos falando, Reta, parte da Reta, Glória, em que localidade morava. O IBGE não perguntou. Porque, se constar lá esta pergunta, é o chamado plebiscito e é oficial. E quem, na lei que o presidente acabou de explicar agora, diz isso. A população escolhe e fala o lugar que mora. Isso não foi perguntado, porque o IBGE não quis tomar partido nessa situação. Então, Macuco hoje tem um equilíbrio com vocês, mas o Marcelo, quando... Você viu como é que ele fica provocado? O presidente, há muitos anos, já brigou muito, já falou muito, e sempre defenderá o território de Macuco, porque pertence a Macuco. O que dói é por que isso não é resolvido de uma forma mais civilizada, porque envolve a questão da fábrica de cimento. Aquelas 3 fábricas ali, é uma questão de ICMS, é uma questão muito complicada, né, Marcelo? Helênio, né, a gente sabe o quanto o município de Cantagalo depende dessas receitas de ICMS, né, a gente sabe aí que o município de Cantagalo cresceu e vive em torno. Eu não sei se hoje, devido, né, essas questões aí de transferência de ICMS, fabrica aqui, emite nota em outro lugar. Sim. Eu não sei como é que está isso hoje, mas no passado o município de Cantagalo viveu muito em função dessas transferências de ICMS. É verdade, né? verdade. O que eu falo sempre, volto a afirmar aqui, é que a gente tem que encontrar uma solução. Pois é. Né? A gente tem Bom que colocar senso. essa questão numa mesa, eu acho, com pessoas sensatas, pessoas maduras, pessoas que têm, volto a dizer, tanto do município de Macuco como do município de Cantagalo, responsabilidade nos ombros, não é? Através do mandato eletivo, e a gente encontrar uma solução. O que não pode é Macuco perder os seus bairros, a sua zona urbana, como sempre vem perdendo há mais de 40 anos. Essa luta ela iniciou, Helene, ainda na construção da primeira fábrica de cimento, lá na Fazenda da Saudade, quando o grupo Portland Paraíso, né, que é a Alvorada, comprou aquela fazenda lá e registrou, né, aquela fazenda, na verdade, o seu Wagner Vieitas era o responsável pelo cartório em Cordeiro, e a Fazenda da Saudade ela estava registrada no distrito de Cordeiro. Entendeu? Ouça com atenção, mais uma história para você. A escritura pública da Fazenda da Saudade, que é onde hoje reside a fábrica de cimento, a primeira fábrica de cimento construída, né? Que hoje é do grupo CSN, se eu não me engano, que é a antiga Alvorada. A Fazenda da Saudade estava registrada aqui no cartório de Cordeiro, né? Depois, quer dizer, esse imbróglio começou já em 68, 67, antes da inauguração, dos anos 70, da primeira fábrica de cimento. E perdura até hoje, né? Então, o que a gente vem aí com muita tranquilidade em falar, né? Que a gente, todos os fatos históricos com relação a essa demanda, ele leva ao município de Macuco. Desde a concepção, Helene, do 4º distrito de Cantagalo, do município de Macuco, que a divisa era entre o Rio Negro ao Rio Grande. Pois é. Era toda aquela faixa de terra montanhosa, com muitas pedras, né? E que até então não servia para a cultura do café, posteriormente não servia para a cultura da agropecuária, não servia para a cultura da cana. Então, isso aí ficava para o 4º distrito, né? E as belas pastagens, as terras mais férteis, né? Para produzir café, depois veio aí o advento da agropecuária, com o final do ciclo do café
em nosso estado, em nosso país, ficava, né, para a sede do município, ficava aí para o distrito de Euclidelândia. Então, todos esses fatos históricos, a gente tem documento. Né? Certo, Esses dias eu visitei, quero até mandar um abraço aqui à família Boquimpani, com a minha esposa, minha filha, nós visitamos lá o Val de Palmas. O Val de Palmas é aquela fazenda ali que existe, ali perto do posto Lambari, né, na entrada das fábricas de cimento. E quero mandar um abraço para a família, né, eles estão ali resgatando um momento importante, que estão transformando aquela fazenda ali, que é uma fazenda centenária, de história em nosso município, né, num ponto turístico. Né? Manda um abraço para eles ali, recuperaram a fazenda toda, né, trocaram o telhado. Maravilha! E ali já tem parabéns. Um mini museu, né, que o Luiz, né, a Iane, a dona Dulcinei, vem construindo, e conta a história da fazenda. Aquela fazenda ali foi uma fazenda que ela produzia muito, né, e através dos trilhos da linha férrea produzia manteiga, produzia congelação de leite, né, café, muita coisa. Eu vi lá sinais ainda do terreiro de café, e aonde ia levando, né, todas essas produções, que naquela época não tinha carro, né, não tinha veículo, através de carro de boi até a parada do Andrade, que é chegando na Volta da Ferradura, né, a parada do Andrade, porque naquele tempo a fazenda Val de Palmas é um fato histórico também que eu quero dizer para você, conversando com o Luiz, que ele falou, Marcelo, quando eu sou um historiador, né, quando as pessoas vêm aqui visitar a fazenda, eu conto a história do início da fazenda Val de Palmas. Ela tinha 450 alqueires de terra, ela ia até a parada do Andrade. A parada do Andrade fica ali na Ponte do Perigo, entrando para a Volta da Ferradura, tem um marco lá até hoje, né, um trilho lá enfincado, é onde, dentro da fazenda Val de Palmas, que o trem vinha pelo trevo São Martins, não é isso? A linha férrea passava por ali. Exatamente. E ali parava, né, para poder estar recebendo toda a produção da fazenda Val de Palmas. Né? Então, isso vem muito em função, porque o córrego, né, Val de Palmas ou Bom Vale, ele nasce nas antigas terras da fazenda Val de Palmas. Ele nunca foi e será Val de Palmas que deságua no rio Macuco, porque ele nasce lá. Ai, não fala na Ponte do Perigo. Ele nasce naquela região, ele nasce ali, vindo do Marquinhos Nalim, da fazenda Futacô, que era tudo na época fazenda Val de Palmas. Sim. Né? E quando ele chega em frente à fábrica de cimento Alvorada, ele dobra à sua esquerda, passando aí pelas fazendas Bom Vale, pela fazenda Bom Vale. Por isso que ele tem os dois nomes, Córrego Val de Palmas ou Bom Vale, porque ele nasce nas antigas terras da fazenda Val de Palmas. Isso. E depois, antes de desaguar no Rio Negro, ele passa pela fazenda Bom Vale de seu Carlos Burguês. Exatamente. Então, ele nunca será afluente do Rio Macuco. O que deságua no Rio Macuco é um córrego chamado Olho d'Água, que nasce no bairro da Reta, não é? Que nasce no bairro da Reta, na fazenda Modelo. Então, eu quis dar esse fato histórico, trazer esse fato histórico para dizer e reforçar que nós, em Macuco, a gente não reivindica nada que não é nosso. Isso. Nós, em Macuco, não estamos querendo usurpar nada de ninguém. Aplauso para o nosso presidente. Obrigado. Os fatos históricos nos dão essa tranquilidade, né, serena, essa tranquilidade moral e de senso de justiça de lutar pela nossa terra e de lutar pelos nossos direitos. Olha, manda um abraço especial, senão nós vamos ficar aqui vários programas. Convido o senhor para os próximos. Eu só cutuquei essa situação porque está travado aqui. Ano passado fiquei com isso travado porque é um absurdo. Mas vamos lá. Seguindo com os trabalhos, manda um abraço especial ao pessoal, que o Tom já fez sinal lá, acabou o nosso tempo. Poxa, Tom, estava tão gostoso o bate-papo. Acabou que eu nem falei aqui um pouco, né?
dos meus projetos como gestor, né? Novamente como presidente da Câmara, a gente vai ter outra oportunidade. Tem o episódio 2, calma aí, semana que vem, pô. A gente vai ter a oportunidade aí episódio, de falar um pouco, né, do que a gente pensa, do que a gente quer colocar em prática na Câmara Municipal, mas eu quero aqui te agradecer, tá? Você, o Tom, né? Cheguei um pouco atrasado aqui, que eu fui tirar sangue hoje aí, fazer um check-up, e acabou que me atrasei no laboratório, eu tive que voltar em Macuco, deixar meu sogro. Tá com a saúde em dia? Tá tudo bem? Tô querendo botar, não tá muito boa não, mas tô querendo botar. Aí tive que levar meu sogro novamente em casa para poder retornar aqui pro estúdio. Vou te levar lá gravar. Pro Rural Park comigo, lá para você fazer uma caminhada lá. Isso aí, todo então eu quero aqui... caminhada do Rural Park. Que lugar maravilhoso. Ui, Rural Park. Maravilhoso. Ui, pode chegar. Eu quero aqui, né, agradecer enormemente, né, esse espaço que você está me concedendo. A gente está batendo um papo aqui muito importante, né? Que fala um pouco da nossa cidade. É verdade. E dizer a você que, né, te admiro muito, que você possa realmente estar aí. Juntos. Deus te dando muita força esse ano, né? Para que você continue fazendo esse trabalho que você faz na região. Quero desejar a toda a população da região um ano repleto de muita saúde, muita paz, muita prosperidade e, em especial, a minha querida e amada cidade de Macuco. Que possamos ter um ano realmente igual ou muito melhor do que foi 2022. Então, um forte abraço a todos e até uma outra oportunidade. Olha, logo após essa entrevista no painel Eduque, você estará acompanhando a sessão solene da posse do presidente Marcelo Mansur. Eu quero agradecer a sua atenção, o seu carinho. Estaremos juntos numa próxima programação com o presidente, aqui no painel Eduque. TV Eduque, passando conhecimento.